David Martin Lloyd Jones, em seu comentário sobre o Sermão do Monte, disse o seguinte a respeito da oração: a oração é, sem dúvida, a mais elevada atividade da alma humana. A pessoa alcança a sua maior grandeza quando de joelhos fica face a face com Deus. John Bunyan, em seu livro Oração, Orando com o Espírito Santo e com o Entendimento, um verdadeiro clássico da literatura puritana, define o que é oração, e ele diz que ela consiste em 7 partes. Orar é derramar, de modo consciente, sincero e afetuoso, o coração ou a alma para Deus, por meio de Cristo, no poder ou ajuda do Espírito Santo, buscando as coisas que Deus prometeu ou que estão em conformidade com a sua palavra, para o bem da igreja e para a glória de Deus. Essa definição de oração por John Bunyan contém, portanto, 7 partes. A primeira delas é que nós devemos orar de modo sincero, sem hipocrisia. Deus despreza as orações hipócritas. A sinceridade é essencial quando vamos orar. E é isso que, de fato, no fundo, define o que é uma oração verdadeira e uma oração falsa. Quando nós vamos a Deus não desejando sinceramente que a vontade dele seja feita, mas nós vamos como que com uma lista de pedidos, querendo apenas que ele valide os nossos próprios desejos, e de modo hipócrita nós dizemos, seja feita a sua vontade, quando na verdade nós queremos que a nossa própria vontade seja feita. Isso mostra que as nossas orações não são sinceras. A sinceridade é algo essencial para a oração. A oração também deve ser feita de modo consciente, principalmente no que diz respeito ao nosso reconhecimento da necessidade da misericórdia de Deus, pelo fato de que nós somos pecadores. Nós precisamos ir a Deus numa atitude humilde e quebrantada, reconhecendo nossos pecados e também as muitas misericórdias que Ele tem derramado sobre nós. A terceira parte, componente de uma oração verdadeira, bíblica, segundo John Bunyan, é que ela deve ser feita de modo afetuoso. Nós devemos, ao buscarmos nos engajar no dever santo da oração, buscar a Deus com um coração fervoroso e com um desejo sincero de ter comunhão com Deus. Nós buscamos a Deus como um Pai, a quem nós amamos, e não apenas como um ser poderoso que pode atender às nossas vontades ou dispensar a nós algum benefício. É necessário que nós estejamos na oração com o coração cheio de amor por Deus e um desejo sincero de buscar a sua face, porque nós o amamos. A oração também deve ser feita no poder ou com a ajuda do Espírito Santo. Não há santo tão maduro ou tão experiente que não necessite da ajuda do Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que nós não sabemos orar como convém. Então nós precisamos reconhecer a nossa necessidade de que o Espírito Santo possa conduzir as nossas orações. Como John Bunyan diz, sem o Espírito Santo, a oração é apenas o esforço dos nossos lábios e não tem poder. A quinta coisa que compõe uma oração bíblica é que na oração nós devemos buscar aquelas coisas que Deus prometeu e que estão em conformidade com a sua palavra. A oração existe não para que Deus conforme a vontade dele a nossa, mas que nós conformemos a nossa vontade à vontade de Deus. Nós oramos para que a vontade de Deus seja feita, para que Ele cumpra aquilo que Ele prometeu em sua palavra. Orar por algo que seja contrário à palavra de Deus é uma oração inútil, que ao invés de agradar a Deus, nós o afrontamos pelas nossas orações. Então, isso é algo que deve ficar muito claro para nós. Orar não é pedir qualquer coisa e Deus vai atender às nossas vontades, mas é pedir aquilo que Ele prometeu ou o que está em conformidade com a sua palavra. John Bunyan também nos lembra que a oração deve ser feita pelo bem da igreja, orando para que Deus dê paz e que possa avançar o seu reino por meio da igreja. Esse é um grande desafio para nós. Geralmente nós vamos à oração junto com o nosso egoísmo, buscando as demandas pessoais que mais nos afligem, ou até para agradecer aquelas bênçãos que dizem respeito a nós, as pessoas mais próximas a nós.
Mas John Bunyan diz que nós devemos ter um coração como o de Cristo, que deu a sua vida pela igreja, e nós devemos querer o bem do povo de Deus de modo geral. Então, que Deus nos ajude a renunciar ao egoísmo em oração. Em sétimo e último lugar, John Bunyan diz que a verdadeira oração deve ser feita em fiel submissão à vontade de Deus. É difícil para nós nos submetermos à vontade de Deus e não devemos nos submeter de maneira relutante, mas reconhecendo que a vontade de Deus é o melhor para nós, porque Ele é mais sábio, Ele nos ama e tem o melhor para nós. Quando nós fazemos isso, oramos com submissão à vontade de Deus, nós verdadeiramente descansamos, porque após entregar os nossos anseios, as nossas ansiedades, lançar os nossos fardos sobre o nosso Deus, nós descansamos, sabendo que Ele fará aquilo que é melhor para nós. Essa definição de oração do John Bunyan está neste livro que foi publicado pela nossa editora, O Estandarte de Cristo. O título do livro é Oração, orando com o Espírito Santo e com o entendimento. Nós recomendamos esta obra para todos vocês que querem conhecer mais sobre o que a Bíblia ensina sobre a oração, para que vocês possam ter uma vida de oração verdadeiramente agradável a Deus. Para os interessados, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Que Deus te abençoe.